Livro do profeta Malaquias, capítulo 2, versículos 1 a 16. Vamos abrir a palavra. Profeta Malaquias, capítulo 2, versículos 1 ao 16. Vivemos épocas de grande desunião familiar. Desunião que se vê no distanciamento do relacionamento conjugal. Desunião que se vê no desentendimento entre irmãos e nas dificuldades de relacionamentos entre pais e filhos. A família vive sob ataques. Ataques internos, mas também ataques externos. Ataques internos que procedem muitas vezes do próprio egoísmo humano, onde as pessoas buscam o bem-estar pessoal sem se preocupar com o bem-estar dos familiares. Assim cresce no próprio seio da família o individualismo, a frieza nos relacionamentos e a distância familiar. Mas os ataques externos também estão diante de nós. Ataques externos que procedem da mídia, que vende uma felicidade barata, que não inclui os compromissos no relacionamento familiar, mas vende uma felicidade de aventuras. Ataques que procedem dos próprios costumes sociais, que a cada dia se distanciam mais dos valores morais, humanos. Ataques que procedem de uma que se rende ao poder dos vícios, da dependência química, gerando no seio familiar todo um sofrimento. Ataques que procedem do próprio mal, como nos advertiu Jesus. O ladrão para roubar, matar e destruir. Como vai a sua família? Temos experimentado a união familiar? Meus queridos, nós temos aqui neste texto bíblico a palavra de Deus por intermédio de Malaquias, que foi profeta do pós-exílio. Falou a respeito da necessidade da restauração espiritual da nação de Judá. E neste texto bíblico em especial, ele falou do sofrimento da família, da desunião da família, da instabilidade da família e da necessidade de se estabelecer uma aliança de união familiar. Meus queridos, a proposta desta noite, a proposta da palavra de Deus, é para que nós pensemos na aliança de união da família. Esposos, esposas, filhos, pais, pensemos na segurança da família unida por aliança. E queira Deus que nesta noite todos nós possamos dizer lá no nosso coração: queremos famílias unidas pela aliança. Mas como isso é possível? Consideremos primeiramente que a segurança da família unida por aliança depende do nível de comunhão com Deus. Se vivermos uma comunhão com Deus mais intensa,
a família será mais unida. Mas se esta comunhão com Deus deixar a desejar, isso refletirá nos laços de união da família. Nos tempos do Velho Testamento, a comunhão com Deus dependia basicamente de 3 elementos. Dependia do sacerdote, porque o sacerdote era responsável por apresentar o pecador diante de Deus, suplicando o perdão de Deus na vida do pecador. Mas dependia também da oferta oferecida pelo sacerdote. Era necessário um animal perfeito, porque simbolizava Jesus, o Cordeiro de Deus, que seria entregue na cruz para proporcionar o perdão dos pecadores. Mas um terceiro elemento da comunhão com Deus no Velho Testamento, além do sacerdote, da oferta, era o povo que deveria se aproximar, deveria buscar a Deus por meio do sacerdote. Assim se estabelecia a comunhão. Ocorre que na época do profeta Malaquias, havia uma decadência no ministério sacerdotal, comprometendo a vida de comunhão com Deus. No capítulo 1, do capítulo 1, verso 6 ao capítulo 2, 9, o profeta fala da decadência do ministério sacerdotal. Não se achava mais palavras de conhecimento nos lábios dos profetas, dos sacerdotes. Também, os sacerdotes desprezavam a Deus e não consideravam que o nome do Senhor é grande em toda a terra. No ato de culto, os sacerdotes ofereciam animais que não tinham valor, animais defeituosos. E muitas vezes este ato era acompanhado de michochos, de reclamações, de murmurações, dizendo que canseira, que dificuldade, como se fosse algo penoso. O ministério sacerdotal estava em franca decadência. E isso se fazia refletir na vida do povo. Um povo sem o conhecimento de Deus e um povo sem comunhão com Deus. Por vez, esta falta de comunhão com Deus refletia de maneira muito forte e intensa nas famílias. Nós encontramos no capítulo 2, do verso 10 a 16, o profeta nos mostrando a quebra da aliança familiar, a desunião da família. E isto decorria exatamente da falta de comunhão com Deus. O nosso acampamento, qual que é o tema mesmo? Impacto. De onde? De dentro para fora. Porque é mediante esta comunhão com Deus que a família é levantada, que a família é unida. Como está o ministério sacerdotal hoje? Quem é o sacerdote? O sacerdote é perfeito, o sacerdote é Jesus. Nós achamos nos lábios de Jesus o verdadeiro conhecimento. Nós achamos no ministério de Jesus a perfeição. Qual é a oferta oferecida pelos pecadores? A própria vida de Jesus.
Ele é o Cordeiro sem defeito que foi entregue por mim e por você. Portanto, o grande desafio hoje é o terceiro elemento. Qual o terceiro elemento da comunhão com Deus? O povo que se aproxima em fé diante do Senhor, buscando a verdadeira comunhão com Deus. Por isso, meus queridos, de dentro para fora, precisamos abrir as portas dos nossos lares, mas abrir também as portas de nossos corações para a comunhão com o Senhor. Segurança da família unida por aliança depende do nível de comunhão com Deus. Cultivando a comunhão com Deus, os laços de união serão fortalecidos. Reúna sua família. Pense na comunhão com Deus. Pense no fato que temos um sacerdote perfeito, uma oferta perfeita, e a palavra nos diz a aproximarmos com sincero coração diante de Deus. Mas eu quero considerar também, meus queridos, que a segurança da família unida por aliança nasce em ambiente de unidade espiritual. Nasce em ambiente de unidade espiritual. Desde o princípio, o Senhor formou homem e mulher. Os dois nasceram de Deus. Os dois receberam o sopro divino. Os dois viviam sob a autoridade de Deus. Os dois eram supridos pela providência de Deus. Foram unidos fisicamente, mas também unidos espiritualmente. Posteriormente, Deus estabeleceu a sua aliança com Abraão, prometendo abençoar a vida de Abraão e a sua descendência. Abraão entendeu que precisava de uma unidade espiritual, e quando seu filho chegou em uma idade própria para o casamento, Abraão mandou buscar esposa para o seu filho, porque entendia que precisava buscar para seu filho também alguém que estivesse sob a bênção de Deus. Na época do profeta Malaquias, a aliança com Deus foi quebrada. Levantavam-se dentre o povo de Deus e estabeleciam matrimônio com mulheres idólatras que nada tinham a ver com a aliança do Deus Altíssimo. A palavra de Deus, mediante o profeta Amós, diz: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. E o apóstolo Paulo, nesta mesma direção, diz: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos, porque nós somos santuário do Deus vivente, como Ele próprio disse. Veja, nós não estamos dizendo
Aos solteiros: se vocês casarem, jovens, moças, se vocês casarem com um jovem que frequenta a igreja, vocês estão casando no Senhor. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que é preciso haver unidade espiritual. Eu estou dizendo que é preciso que haja uma união entre pessoas que conhecem a Cristo, regeneradas pelo Espírito Santo, para que produza na família uma unidade verdadeira. Aos solteiros, portanto, eu digo: trabalhem por uma unidade espiritual. Diga para o Senhor, ore ao Senhor. Aos casados, eu digo: ore a Deus pela família. Trabalhe a unidade espiritual da família, para que os filhos também conheçam o Senhor. Para que os esposos conheçam o Senhor, para que as esposas conheçam o Senhor. O apóstolo Paulo disse ao carcereiro de Filipos: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Isto mostra o interesse do Senhor pela família, pela casa. Uma família que desfrute unidade espiritual. Sim, a união da família acontece a partir da comunhão com Deus, da unidade espiritual, mas a união da família também caminha quando há fidelidade nos relacionamentos. É preciso haver fidelidade nos relacionamentos. Fidelidade nos remete a um compromisso existente que precisa ser honrado. Existe um compromisso natural da família, que até os animais têm. E existe um compromisso de caráter espiritual da família. Na época do profeta Malaquias, estava acontecendo o seguinte: havia uma banalização da vida familiar, especialmente conjugal. Por motivos banais, o esposo repudiava a esposa. E daí? Malaquias viveu há 2000 e poucos anos, ou é o nosso contemporâneo? Parece que é o nosso contemporâneo. O Senhor Deus, por meio de Malaquias, chama o povo a rever esta aliança de fidelidade. E o Senhor disse que ele foi testemunha entre a aliança do homem com a mulher. E ele disse: eu odeio o repúdio. E quando nós falamos na fidelidade nos relacionamentos, nós precisamos ir um pouco além da questão da separação em si. Fidelidade é exercer os compromissos familiares, o compromisso de amar, o compromisso de cuidar, o compromisso de ser fiel. Não apenas entre o casal, mas os filhos no relacionamento com os pais, os irmãos,
Todos nós vivemos em um ambiente de compromissos familiares e onde perdura a fidelidade, nós voltamos sempre a estes compromissos para exercê-los. E é neste ambiente que se vive uma união familiar. No Novo Testamento, quando a palavra de Deus diz para as mulheres serem submissas aos esposos, afirma, no Senhor. Quando chama os esposos para amarem as esposas, diz, como Cristo amou a igreja. Quando chama os filhos a obedecerem aos pais, diz, no Senhor. Portanto, este exercício da fidelidade nos relacionamentos familiares parte deste princípio, da presença de Deus em nossas casas, do respeito para com a presença dEle, do amor para com a presença dEle. Meus amados, nestes dias de famílias desunidas, nestes dias de ataques diversos à família, a palavra de Deus nos chama a fazermos aliança de união familiar. Uma das grandes lembranças que eu tenho é da união da família. Fui criado em uma família de 8 irmãos, com lembranças maravilhosas da união. Na hora das refeições, ninguém se discutia. Todos os filhos assentadinhos, o pai ia, servia, depois os irmãos mais velhos. Os momentos de oração. Em nossos dias, a família aos poucos vai perdendo os princípios de união. Os ataques são fortes e nós precisamos rever a união familiar a partir da nossa comunhão com Deus. Porque fortalecido nos vínculos com o Senhor, nós seremos fortalecidos para trabalhar esta união familiar. E fortalecidos nestes vínculos diante de Deus, nós podemos buscar uma unidade espiritual, mesmo que hoje na família tenha pessoas que não considerem a fé no Senhor. Mas podemos sim buscar na graça e misericórdia de Deus uma unidade espiritual, onde todos de mãos dadas possam olhar para cima e perceber a grandeza, a bondade de Deus a dirigir as nossas vidas. E por fim, meus queridos, esta união familiar é mantida quando existe fidelidade entre os membros da família para cumprir os compromissos familiares de respeito, de amor, de consideração, de bondade, de compaixão. Que Deus nos ajude a trabalharmos por famílias verdadeiramente unidas. E que nenhuma espécie de ataque nos separe em nossos relacionamentos familiares. Essa semana, os meios de comunicação trouxeram algumas reportagens de famílias separadas nas duas Coreias por décadas e que agora estão tendo a oportunidade de se reencontrarem com grande emoção, pessoas já idosas, se abraçando. Não tiveram a oportunidade de viverem juntos. E Deus está dando a nós a oportunidade de desfrutar a bênção da comunhão e da união familiar. Trabalhemos, portanto, sob a bênção de Deus, por famílias unidas em aliança. E isso será segurança para nós, e será bênção para a sociedade e bênção para o mundo.